Louvado e exaltado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o nosso louvor. Estamos agradecidos pelos irmãos presentes, por essas duas visitas tão lindas, a Geisa e a Helena. A Helena bonita, olha que moça linda, né? Deus te abençoe. Alguns irmãos em casa também nos acompanhando pela live. Um beijão, irmã Ellen. Quanta falta faz a nossa Ellen também, né? Deus abençoe a irmã Ellen, Deus abençoe a mãezinha, a irmã Clotilde, Deus abençoe. Irmã Jaci, Deus abençoe. Quanta gente linda. A Maria, a nossa irmã Odete Vasconcelos, família Vasconcelos, juntamente conosco, que Deus abençoe. Quanta gente linda, né? Que Deus esteja abençoando eles e também nós presenciais. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós temos um texto bonito aqui da palavra de Deus, onde se encontra, esse texto nós encontramos ele nos 3 evangelhos, nós encontramos ele, São Lucas, Marcos e Mateus, narra essa história tão edificante, uma história tão bonita, uma história tão maravilhosa da palavra de Deus. Narra aquela história daquela mulher que há 12 anos tinha aquele fluxo de sangue. E de repente, Jesus, de saída para atender o Jairo, o príncipe da sinagoga, ele de saída, aquela multidão muito grande, e de repente Jesus expressa de maneira tão maravilhosa, aquela frase tão gostosa, aquele versículo tão lindo: alguém me tocou. Alguém me tocou. E aí, lá em São Mateus capítulo 9, versículo de número 20 a 22, ele narra: alguém me tocou. E o que é interessante é que os discípulos olharam para ele e falaram: Jesus! Não sei se disseram, mas uma grande maioria pensou: que pergunta esquisita de Jesus, né? A multidão tão grande, aquela multidão, aonde Jesus estava, a multidão o acompanhava mesmo. Alguns curiosos, outros em busca de cura divina, outros em busca de milagres, outros em busca de salvação também. E Jesus fala: alguém me tocou. E Jesus fala de maneira tão linda, né? Eu sei que de mim saiu poder. De mim saiu poder. Vamos orar? Presbítero Sérgio, ora para nós. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo és o teu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. O poder da fé. Tanto Mateus, capítulo 9, de 20 a 22, Marcos, capítulo 5, 25 a 34, e Lucas, capítulo 8, 43 a 48. Os 3 narraram essa história. E o gostoso, irmãos, quando nós examinamos, nós lemos as três narrativas, escritas por irmãos diferentes, é os detalhes. Tem alguns detalhes que é muito interessante, muito interessante. Mateus fala que ela veio e tocou na orla da sua veste. E no fim, ele finaliza ele dizendo, Jesus respondendo para ela: vai, a tua fé te salvou. Marcos, ele fala que tocou na roupa, na veste. Lucas fala da orla também. Marcos fala que a tua fé
te salvou, curou, salvou, e também o Mateus, o Lucas também. Filha, vai em paz. A tua fé te salvou. Um milagre duplo. A cura da hemorragia. Irmãos, 12 anos correndo atrás de médicos. Já não tinha mais o que gastar. As esperanças já tinham caído por terra. Já estava pobre. Não tinha esperança nenhuma mais. Mas de repente surge aquela oportunidade, irmãos, e ela não poderia estar ali. Não poderia. Irmãos, o fato dela ir até aonde estava aquela multidão, onde estava Jesus, ela estava cometendo um delito, um crime. Sim. Na lei mosaica, Levítico ali, havia proibição. A mulher, quando ela estava menstruada, não podia sair de casa. Aonde ela tocasse, na lei de Moisés, ela estava imunda, e aonde ela tocasse, contaminava as pessoas também. Então ela era proibida de sair de casa. Não poderia ir na sinagoga de maneira alguma, não poderia tocar nos utensílios, mexer com comida de maneira nenhuma, mexer com dinheiro, para. E de repente, essa mulher estava ali. Aquela fé tão genuína. Se eu tocar na orla de sua veste, eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Irmãos e irmãs, em primeiro lugar, irmãos, a fé muitas vezes requer risco. Era o risco que aquela mulher estava ali correndo, irmãos. Ser apanhada, ser descoberta, poderia ser até apedrejada. Capítulo 15 de Levítico, do 23 ao 27, deixa muito claro que ela não deveria tocar em nada, porque quem tocasse nela seria imundo, semelhante a ela. Que cultura terrível, né? Que coisa terrível. Mas fazer o quê? Era a lei de Moisés que dizia: o seu distúrbio da hemorragia, hemorrágico, o tornaria imunda. Tudo e todos que tocasse eram impuros, se tornavam impuros, de acordo com a lei de Moisés. Não tinha permissão para sair de casa, não tinha permissão para manusear dinheiro, não tinha permissão para mexer com comida, ou frequentar qualquer ambiente onde existiam outras pessoas. Sinagoga, nem pensar. Nem pensar. E ela realmente não deveria estar fisicamente ali naquele lugar. Não poderia. Irmãos e irmãs, ela corre todo risco. Irmãos, olha a fé dessa mulher, olha que fé genuína. Tá, tudo bem, ela tinha aquela hemorragia, ela tinha aquela enfermidade há 12 anos, porém, ela estava viva. Ser descoberta, poderia ser apedrejada, morta. Mas essa mulher não se prostrou diante daquela situação. Realmente, fisicamente, ela não deveria estar ali, perto de ninguém, tocar em ninguém, em meio à multidão, jamais.
ela poderia fazer presente. E o que ela fez? Irmãos, expôs muita gente, e principalmente ela. A sua impureza foi um crime, punível pela lei. E é por isso que ela não poderia pedir a cura a Jesus abertamente, e é por isso que ela fica ali, quietinha no canto dela, mas ela tinha em mente, ela tinha em mente, se eu tocar na orla de sua veste, eu serei curada. Irmãos, que fé tremenda dessa mulher, irmãos. Ela acreditava piamente, basta eu tocar na orla de sua veste. Ela arriscou a sua vida para receber a sua cura secretamente. Fé, confiar, confiança, para conquistar o seu objetivo, irmãos. Não era nada fácil. Quanto sofrimento, quanta humilhação dessa mulher, que vida difícil, 12 anos sendo humilhada pela sociedade, 12 anos sendo humilhada pela sociedade judaica. Quanta humilhação. Mas ela acredita. A verdade é que a única coisa que ela tinha, irmãos, era só a vida, mas aquela vida sofrida. Imagina, irmãos, sabe lá o que é isso? Uma pessoa sofrer durante 12 anos, corre para lá, corre para cá, não tem mais dinheiro, não tem mais recurso, e agora acabou tudo, e agora, irmãos, era o fim dela. Alma angustiada, triste. O físico, imaginemos como é que está o físico daquela mulher depois de 12 anos. Ela tinha única coisa, era o que restava para ela, era a vida. E ela coloca em risco a vida dela, em busca de um milagre. Ela vai em frente. Ela não mediu esforço, trazendo para a nossa realidade, refletindo em nossos corações. Filhos e filhas aqui presentes, filhos e filhas em casa, que estão ouvindo essa palavra, que ouvirão essa passagem, dessa mensagem, não mede esforço, meu filho, luta por aquilo que você luta, acredita em Deus, renova a sua fé, meu filho. O homem pode dizer não, a ciência pode dizer não, mas a grande palavra, não é a última não, a grande palavra, ela vem de Deus. E essa mulher nos ensina, corra risco, meu filho, corra risco, minha filha, mas coloque a sua fé em ação, coloque a sua fé em prática, vá em busca do teu milagre, o teu milagre pode chegar a qualquer momento. O teu milagre poderá ser até nessa noite. Corra, não seja mole. Que lição que essa mulher nos ensina. Mas ela ainda nos ensina uma outra lição muito interessante, irmãos. É que a fé genuína, aquele que acredita em Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, irmãos, a nossa fé chama a atenção de Deus. Deus vê, Deus enxerga. Irmãos, era uma multidão muito grande, e em meio àquela multidão, ela consegue tocar a sua mãozinha na gola, na hora de Jesus. Parece que Jesus faz igual a gente faz de vez em quando com o celularzinho, né? Dá aquele zoom gostoso, né?
E a gente enxerga grande. Anos passados a gente tinha uns binóculos, né, Sérgio? Tinha uns binóculos de alcance, né, Marilza? A gente olhava de longe, né? A gente lá de Osasco, lá mirava para o Pico do Jaraguá. Meu Deus, olha, estou vendo. Irmãos, parece que Jesus dá um zoom nela. E Jesus enxerga ela. E Jesus viu aquela mulher. E Jesus sentiu o toque dela. A tua fé, a minha fé, a fé genuína em Cristo Jesus, irmãos, permite Deus enxergar as nossas necessidades, mesmo em meio a uma grande multidão. Deus tem te enxergado. Lembra do Zaqueu? Pequenininho, em cima da árvore, aquela multidão tão grande ali. E Jesus falou: oh, desce, em meio aos galhos, desce, que hoje convém pousar na sua casa. Afinal, ele estava em meio àquela multidão, saindo dali para atender o servinho Jairo, que tinha ido em busca de socorro, porque a filha estava praticamente morta. Ele está saindo em direção, saindo de Cafarnaum, em direção à casa de Jairo. O Jairo na frente, e ele desviando a multidão, e ele disse: alguém me tocou. Alguém me tocou. Uma coisa interessante, irmãos, que a palavra hebraica aqui, nesse texto aqui do toque, a raiz dessa palavra é apto. Apto significa, irmãos, agarrar. Apto significa algemar, assegurar. E foi o que essa mulher fez, irmãos. Não foi apenas um toque, mas a fé dela, meu irmão, minha irmã, agarrou Jesus, assegurou em Jesus. Mais ou menos aquilo que Jacó fez, né? Mais ou menos aquilo que Jacó fez. Que Jacó descobre que aquele homem de branco não era um homem comum, que aquele homem de branco ali era Deus ali. Ele agarra aquele anjo ali no Val do Jaboque e ele disse: enquanto o Senhor não me abençoar, eu não te solto. Pela fé, aquela mulher agarrou Jesus. E Jesus sentiu. E Jesus a viu. E o que Jesus perguntou foi: quem se agarrou a mim? Com todo o seu ser, com a sua fé inabalável, quem é que agarrou em mim? Quem é que agarrou em mim? Os irmãos vão ver o texto dizendo que ela trêmula, não por causa do milagre, mas por causa do medo. Era a vida dela correndo risco. Se descobrisse que ela estava ali com aquela enfermidade, ela seria apedrejada. Ela havia agarrado Jesus pela fé. A fé nela ligava ao poder celestial, e quando isso acontece, irmãos e irmãs, o milagre acontece. E quando isso acontece, meu filho, minha filha, aquela porta fechada, ela abre para você, e aquele câncer, aquela enfermidade que não tem cura, filhos
e filhas. O milagre acontece quando a nossa fé genuína, irmãos, toca pela fé no manto de Jesus, toca em Jesus, o milagre acontece. Vai tocando meu filho, vai tocando minha filha, vai tocando pela fé, meu filho, minha filha, nesse Jesus, nesse Deus, porque tem milagre para você, tem bênção para a tua vida, tem bênção para a minha vida. Toque pela fé, coloque a sua fé em prática. Sempre tenho frisado nos sermões, na palavra, precisamos aprender, irmãos, ter as nossas experiências com Deus, enxergar o sobrenatural de Deus acontecendo em nossas vidas. Não precisamos de muleta não, irmãos, é eu e Deus, é você e Deus. Aquela mulher em meio àquela multidão, igreja, Jesus viu ela. De mim saiu virtude, de mim saiu poder. Gosto de Paulo, finalzinho da vida, chegando o momento da morte, velhinho já, doente, ele fala: eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Sabe, Salete? Sabe, Júnior? Jaqueline, João, Marilza, missionária, Eliana, irmã Maria, gostoso de ver, irmã, beijão. A Heleninha lá no colinho da mãe, não, agora está trabalhando lá com as crianças. Ingrid, irmã Lúcia, Rose, tia Miriam, irmã Maria lá atrás, Karina, Terezinha sempre de Jesus, Aldo, Eliana, Sandra, diaconisas lá fora também, as diaconisas aqui presentes, os diáconos, Paulinha, Ingrid. Precisamos ter as nossas experiências com Deus. Não é só Paulo que sabia em quem ele tinha crido. A igreja da Vila São José tem que saber o Deus que confia. Não estamos aqui, irmãos, para perder tempo nenhum. E precisamos ter uma vida abençoada aqui na terra. Irmãos, o céu é continuidade da nossa vida aqui na terra. Precisamos aqui já viver um pedacinho do céu. O nosso viver aqui tem que ser um pedacinho do céu. Precisamos, irmãos, de uma fé genuína, irmãos. Acreditar nesse Deus de todo o nosso coração, para enxergar as portas sendo abertas para nós. Quando ouvir o não dos homens, antena no céu. Antena no céu. Toque pela fé, meu irmão. Toque pela fé, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Aquela mulher viu o milagre acontecendo na vida dela. Fé genuína é símbolo de atenção exclusiva de Deus. Depois que a mulher se identificou, não tinha como, irmãos, não tinha como. Ela percebe que não está sangrando mais. Ela sentiu o toque na vida dela, ela sentiu que ela estava curada, não tinha como ela se conter, mesmo ela com medo, mesmo ela apavorada com aquela situação. Quando Jesus olha para ela, eu começo a imaginar ela desse tamanhão,
na frente de Jesus. Aquele zoom grande. Jesus ouviu a história daquela mulher. Jesus atentamente ouviu ela, enquanto ela contava a sua história de sofrimento. 12 anos, não é 12 dias. Quanto sofrimento. Ele ouviu, enquanto ela descrevia, vergonhosamente, o fardo que ela carregava durante todo aquele tempo. Jesus ouviu ela contando. Fardo de 12 anos. O seu sofrimento, o desprezo da sociedade, o desprezo da sinagoga também, dos líderes da sinagoga. Quanto sofrimento. A solidão, o desespero que ela sentia. Apesar de toda aquela grande multidão. Irmãos, dá a entender agora que ali, irmãos, só estava Jesus e ela. Jesus ouvindo aquela mulher trêmula. Vocês percebem o que é fé? O potencial que nós temos em mãos? Jesus e ela, irmãos, a narrativa dessa história para aqui, e Jesus ouvindo ela, e ela compartilhando com Jesus. Agora ela poderia compartilhar, não sangrava mais, ela poderia. Eu quero dizer a você, meu irmão, quero dizer a você, meu filho, minha filha, que há exclusividade de Deus para você nesta noite. Lembra quando nós cantávamos? Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Igreja, eu quero dizer a você que tem exclusividade para você. Deus está olhando para você nessa noite. E meu filho, minha filha, estende a sua fé, estende a sua mão com fé, com convicção a esse Deus que Ele dá exclusividade para você. Pode tocar, que dele sairá virtude, sairá poder para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E já finalizando, porque nós temos assembleia logo mais. Mas irmãos, Deus sabia que a fé daquela mulher, apesar de tão grande, mas ainda era um pouco imperfeita. Quando ela pensou, se eu tocar na orla da sua veste, da sua roupa. Irmãos, ela estava baseada numa crença da época dos judeus. Havia uma crença ali de superstição, irmão, supersticiosa, judaica, que os poderes da pessoa poderia transmitir para outra pessoa se tocasse na roupa, na orla, na primeira orla da sua veste. Havia essa crença. Todo judeu devoto usava, aqui agora, irmãos, com 4 divisões. 1, 2, 3, 4. Mais ou menos aquilo que, aquelas abas aquelas abas que nós enxergamos quando você vai visitar Paraty. Aquelas casas com uma água, 2 águas, 3 águas, uma aba, 2 abas, 3 abas, 4 abas. Que é também um dos símbolos da maçonaria. Eles tinham isso, irmãos, em mente. Toca. Se tocar na minha aba, em uma das abas, eu consigo
A pessoa conseguia transferir força, poder para outra pessoa. Todo judeu devoto usava 4 bolas azuis na franja, no canto da roupa, na parte superior. Isso significava que eles eram o povo escolhido. E as bolas serviam para lembrar eles diariamente que eles pertenciam ao judaísmo. E era uma dessas bolas que ela queria tocar. Se eu tocar na orla de Jesus, eu vou ser curado. E o gostoso, que quando Jesus curou ela, Jesus mostrou para ela que a superstição não representava nada. Jesus fala para ela: mulher, foi a tua fé que salvou. Não foi a roupa, não foi a hora da veste, não. O que te salvou, minha filha, meu filho, minha filha. Jesus fala para ele: foi a tua fé. A nossa crença tem que estar em Cristo Jesus. E essas superstições que começou lá no velho mundo, pior que está isso dentro das igrejas até hoje, né? Tem um monte de gente aí orando por lencinho, um monte de gente orando aí por rosa, orando aí por enxofre, mandam colocar o enxofre no pé, para ir caminhando e os demônios vai saindo da frente. Irmãos, com essa palavra que Jesus fala a essa mulher, irmãos, Jesus está dizendo para ela: filha, quem é que salvou você? Quem é que curou você, filha? Foi a tua fé. E eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, quem pode, meu filho, fazer um milagre na tua vida, curar esse nódulo que tem te trazido transtorno? Quem pode, meu filho, minha filha, curar esse mal dessa coluna? Não é a roupa, não é a superstição, mas é a tua fé em Cristo Jesus. É Jesus. Era fé. E gostamos da expressão de Jesus, né? Que a fé remove montanhas. Não é o pico do Jaraguá não que vai remover, não, irmãos. Quais são as adversidades da vida? A fé em Cristo Jesus. Quantas lições essa mulher? Acredita, meu filho. Acredita, minha filha. Nada está perdido. E vou não? A ciência diz que não tem jeito. Põe a tua fé em prática. Porque nessa noite tem exclusividade para você. Vamos tocar pela fé? Vamos abaixar nossa fronte. Você, minha filha, você, meu filho, em casa. Vamos tomar posse da nossa bênção também, meu filho, minha filha. Tem exclusividade de Deus para a tua vida nessa noite. Jesus está te enxergando. Jesus está te vendo. Ele sabe das suas lutas. Foi humilhada por esse homem, foi humilhada por essa mulher. Quanta vergonha os filhos têm passado. Mas Jesus está te olhando. Jesus está dando um zoom em você agora. Não importa onde você esteja nesse momento. No leito do hospital, nessa casa, nessa mansão, nessa comunidade. Você que está aqui na casa do Senhor, aqui na igreja. Deus está dando um zoom em você nesse momento. E é pela fé. Confia no Senhor de todo o seu coração. Essa porta vai se abrir para você. Esse filho vai voltar. Esse esposo, essa mulher, esse homem. Deus vai tratar com ele, Deus vai tratar com ela.
terá algumas consequências para ele, algumas consequências para ela, mas Deus vai tratar. E aquilo que é seu, ninguém vai colocar as mãos. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, filha, não temas, é seu. Filho, não temas, é seu. Pode levantar o inferno, e como tem levantado, né? Mas você tem o zoom de Deus nesse momento. Assim como aquela mulher, em meio a toda aquela multidão, Jesus viu ela. Jesus sentiu o toque dela. E dele saiu virtude, saiu poder. E não somente foi curado o físico, mas a alma foi curada. Tem milagre para a tua vida nesse momento. Toca, Jesus, toca, Jesus, toca. Jesus, nessa noite, delibera poder sobre essa vida nesse momento. Meu Deus, em nome de Jesus, toca nesse mal, em nome de Jesus. Demônio, pega essa enfermidade. Pega a angústia dessa alma, desse homem, dessa mulher. Pega esse espírito de depressão, esse desejo de morrer que essa alma tem. Demônio é seu. A depressão pertence a ti, as enfermidades pertencem a ti. Pega, bate da retirada em nome de Jesus. Que nesse momento, de Jesus está saindo poder, de Jesus está saindo virtude, de Jesus está saindo graça aqui agora, está saindo libertação aqui agora, de Jesus está saindo poder. E essa vida sairá daqui abençoada, em nome de Jesus. E esse meu irmão em casa será abençoado, e essa minha irmã em casa também será abençoada em nome de Jesus. Obrigado, Pai. A sua presença é algo maravilhoso, Pai. Tu és um Deus grande, Tu és um Deus maravilhoso. Eu te louvo pelos milagres acontecidos aqui, nesse momento, Pai. Eu tomo posse pela fé do meu milagre. Eu tomo posse pela fé do milagre dos meus irmãos. Eu tomo posse dos milagres nesses lares agora em nome de Jesus. Pela fé, meu filho, ora comigo. Senhor Jesus, eu toco no Senhor. A minha fé está tocando no Senhor. Estou aguardando do Senhor a virtude. Estou aguardando o meu milagre. Eu tomo posse da minha bênção, da minha vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloquemos de pé. Oh, Jesus, que fez os céus e a terra e o mar, que permitiu que aqui estivéssemos aqui nessa noite, ouvindo a Tua voz, ouvindo a Tua palavra. Ó Deus, esse culto bem reduzido por causa da Assembleia, mas, meu Deus, muito obrigado que o Senhor falou comigo, Pai. O Senhor falou conosco por intermédio dos louvores. Eu te louvo por esse ministério de louvor que louvou com tanta ousadia. E a igreja foi abençoada pelo louvor, a igreja